Pois é, Ragnarok Online voltou com tudo, quem diria. Eles conseguiram acumular bastante jogadores com o seu novo servidor oficial, que é focado especificamente em usuários da América Latina. Graças também a uma campanha de marketing bem extensiva e elaborada, utilizando maneiras para criar hype com eventos e recompensas até mesmo antes do servidor sequer ter aberto de fato. Eles conseguiram uma quantia de jogadores que nem eles mesmos estavam esperando atingir no fim das contas. Pode-se dizer que foi um sucesso, já que logo de começo os servidores mal aguentaram tantos acessos dos jogadores, e foi necessário abrir ainda mais servidores para que todos pudessem logar. E eles estão até recebendo ataques de DDoS de haters ou zoeiros por aí, segundo o que dizem nos anúncios oficiais dos GMs. Mas é surpreendente como que tenham conseguido essa façanha, dada a natureza de um jogo desse tipo. O que acontece é o seguinte, estamos falando de um MMORPG, que é sigla para Massive Multiplayer Online Role Playing Game. A parte RPG, vocês já estão cansados de me ouvir falar aqui no canal, já que eu dou um jeito de falar disso quase em todos os vídeos, então eu vou lhes poupar da ladainha do que isso tudo significa e tudo mais. Agora, MMO é a parte importante para essa conversa. Isso traz consigo certos pontos muito importantes que definem estritamente a raiz do conceito do design final de um jogo desse tipo, fazendo ele ser criado para ter muitos jogadores, especialmente de forma simultânea, e por muitos, digamos que na casa das centenas de milhares, no mínimo. É um jogo feito para ser imenso, resumidamente. Isso o torna de certa forma dependente de sucesso de fato. E esse novo servidor que abriram é notável que atingiu essa margem de sucesso com o público que ele conquistou. Mas o problema é que Ragnarok é um jogo de 2004, e ele é inspirado em um manhwa coreano, que já teve muitas de suas histórias e lendas desbravadas e contadas nesses 21 anos de existência. Inúmeros servidores piratas já existiram e foram fechados. Essa nova volta do Ragnarok por meio de um servidor oficial serviu para mostrar o quanto as pessoas ainda gostam e guardam carinho e nostalgia desse jogo. E como ele ainda pode ser relevante de alguma forma, mesmo nos dias de hoje que tanta coisa mudou. Só que há uma coisa que aconteceu daqueles tempos pra cá. Uma coisa que não existe como consertar, não importa quantas patches eles apliquem e quantas correções sejam feitas no jogo. As pessoas que jogavam Ragnarok na sua época de ouro e glória envelheceram, e a maioria do público chegou na idade adulta, com várias responsabilidades e coisas pra fazer. Guardem essa informação, por enquanto. A ideia de lançar um novo MMORPG nos dias de hoje é algo assustador. Ragnarok teve a sorte de contar com a nostalgia dos jogadores na sua campanha de marketing, para poder atrair o público que jogava antes, e talvez novos que já ouviram histórias de quem jogava na época. Isso pois, existe algo que, à primeira vista, atrapalha muito a retenção dos jogadores. O núcleo de todos os jogos desse tipo, MMORPG que eu me refiro, se resume ao grind. Grind é o termo utilizado em inglês para moer, ou também pode ser associado a trabalho árduo, longo ou até exaustivo. Para nós, o termo original foi abrasileirado e se tornou a palavra grindar, que ficou conhecido na comunidade gamer como algo que você precisa fazer exaustivamente e repetidas vezes para obter recompensas ou resultados. Só que acontece que por várias vezes isso é um conceito indesejado nos jogos, sendo evitado a todo custo, pois quando presente ele torna a experiência de jogar repetitiva, insignificante e tediosa. Claro que não existem jogos que beneficiam desse aspecto. Jogos de simulação rural, por exemplo, possuem esse elemento e não são chatos, mas claramente é algo que com o tempo afasta os vários jogadores, que acabam enjoando de ficar repetindo toda hora as coisas. Mas não vamos subestimar a capacidade do ser humano de repetir a mesma coisa de novo e de novo, esperando que algo mude. E isso é a definição de algo que tá dentro da nossa psique, né? Did I ever tell you the definition of insanity? E nesse momento alguns estariam se questionando, mas se esse tal de grind é algo assim tão nocivo para a qualidade de vida de um jogo, então por que ele anda lado a lado com a gameplay de um MMORPG? E a resposta para isso estão nos fins do grind, que como eu disse são obter resultados e recompensas. A promessa é de se tornar uma nova classe, de fazer grupos com outros jogadores poderosos e derrotar os chefes mais icônicos do jogo, ou aquele item de equipamento que possui alguma restrição de nível ou de atributo que você precisa distribuir, é algo que motiva os jogadores a quererem sempre ficar mais fortes. Liberar novas habilidades ou deixar as que possuem mais fortes sempre vai gerando um novo ânimo nos jogadores. E espelhando o lado RPG que esses jogos tentam simular, para ficar mais forte é necessário adquirir experiência. Portanto, fazer missões e derrotar inimigos são as principais e no geral as únicas formas de se conseguir chegar nos seus objetivos. Isso cria um ciclo repetitivo onde às vezes até a criatividade dos desenvolvedores pode ir se esgotando e aparecem criaturas repetidas para serem derrotadas, independente do seu nível. Começamos matando poringues e terminaremos matando poringues. Pois também, se fosse sempre fácil conseguir subir de nível e mudar de classe, o tédio também tomaria conta e não existiria qualquer desafio, o que acaba por tornar lógico que exista uma progressão para que os números que representam valores variáveis como dano, defesa, vida, mana e essas coisas continuem subindo e por consequência também aumentem os números de pontos de experiência necessários
lugares para continuar avançando. Ver barrinhas andarem, números subirem e monstros morrerem é algo que jogos de clique exploram até demais. É um estímulo tão simples e barato que incrivelmente consegue nos prender quase que magneticamente a ele. Mas bom, vamos voltar ao ponto que eu pedi para guardarem. Os jogadores ficaram velhos, certo? No Ragnarok Online, para seguir com a sua classe e pegar as evoluções mais poderosas, você precisa retornar ao primeiro nível no meio do caminho e começar tudo de novo após chegar no nível 99. Imagine subir 99 níveis, retornar ao primeiro e ter que subir tudo de novo, mas agora um pouquinho mais forte e podendo passar desse número quando chegar lá. Os jogadores não têm mais todo esse tempo. Eu fiz uma cavaleira, que é uma classe até que boa para se jogar sozinho, e cheguei nos mapas que os jogadores comumente sempre utilizaram para grindar aqueles últimos níveis, antes da transcendência, que é o ato de você voltar para o primeiro nível lá que eu expliquei. E o que eu vi foram coisas que antigamente não eram nem pensáveis quando éramos jovens jogando. Em dado momento do Up Hard, um dos membros do grupo teve que sair e dar uma pausa, pois precisava trocar as fraldas do seu bebê. Outro teve que dormir por volta das 9 da noite, pois entraria cedo no seu trabalho no outro dia, e ele já estava extrapolando no jogo. E o outro ainda teve que sair pois a sua mulher estava brigando para ele fechar o joguinho das fadinhas aí. Essas são coisas que passaram a fazer parte da realidade de quem jogou qualquer MMORPG antigamente. Talvez não todas essas coisas, mas da grande maioria dos jogadores provavelmente. E por conta disso, só de pensar no trabalho que é fazer um personagem e ir chegar tão longe no jogo, a pessoa acaba por desistir cedo ou nem sequer tentar por conta da realidade que elas vivem. Também há formas de jogar apenas casualmente o MMORPG. É claro, não precisa existir uma pressa para chegar no extremo late game do jogo com o personagem todo full, os melhores equipamentos enfrentando as criaturas mais poderosas e desgraçadas do jogo com seus amigos igualmente bolados. Basta ir no seu próprio ritmo e aos poucos. Mas como eu disse, existem coisas da natureza de um MMORPG que os sabotam por si só. E ir no seu próprio ritmo, às vezes pode significar estar dias ou semanas fazendo a exata mesma coisa para ganhar um único nível. Isso se você não se descuidar e morrer, pois aí é punido com uma perda de 5% da experiência total, no caso do Ragnarok. Pensando bem, Ragnarok compete com outros jogos que talvez sejam claramente melhores que ele, como World of Warcraft ou Final Fantasy XIV. Sim, é uma questão de gosto, mas se eu tenho que passar horas, talvez dias ou meses para ter um personagem bom em um, dificilmente eu vou querer me dedicar a outro jogo, que requer a mesma quantia absurda de tempo. Então por si só, se alguém é fã de MMORPG, normalmente é apenas de um jogo desse tipo, e não necessariamente vários. O fato também é de que um jogo desse porte necessita de muitos jogadores para que sua economia flua, e seus sistemas funcionem propriamente. Isso faz com que seja mais fácil ele quebrar se o número de jogadores ativos cair demais, o que pode levar ao fechamento de servidores e tal, mesmo que problemas assim possam ser associados a casos de má administração da empresa que esteja com os direitos daquele jogo. Às vezes pode acontecer de algo dar errado, os jogadores ficarem descontentes e irem aos poucos abandonando o jogo. A existência de bots e hackers é algo que ameaça todos os jogos multiplayer, e no caso do novo servidor de Ragnarok houveram algumas evidências de exploits sendo utilizados nas primeiras semanas de jogo, mas aparentemente as coisas já foram corrigidas. Embora algum sistema ou outro de defesa e anti-cheat precise ser aprimorado, pelo que dizem. Os caras estão tentando o máximo que podem e os membros da staff têm o meu respeito por lidar com a comunidade que não entende como as coisas funcionam e direto pegam pra falar merda nos canais que eles têm. Eu também só consegui chegar tão longe assim no meu personagem, pois houveram bônus de experiência no servidor por conta da inauguração dele e tudo mais. O dobro de experiência tava rolando por umas 2 semanas iniciais assim. Mas algo curioso que aconteceu foi que esse bônus teve que ser estendido, pois houveram reclamações por parte das pessoas que trabalham e não puderam aproveitar esse evento. Então colocaram o fim de semana todo com bônus de experiência a mais do que o planejado, e especificamente o fim de semana, pois eles conseguiriam jogar também. E o Ragnarok marcou muita gente. E eu cheguei a jogar na grande época de ouro dos MMOs, mas eu não fui tão longe quanto poderia ter ido, pois agora que eu entendo como funcionam os atributos dos personagens e sei jogar com eles. Quando eu era jovem acho que só jogava mais por graça assim e para ter o que jogar com meus amigos, sei lá. Mas me preocupa quanto o jogo vai conseguir se manter muitas pessoas enjoarem dele, visto que de certa forma ainda é mais do mesmo. World of Warcraft houve uma época na patch do Legion que colocaram um sisteminha idiota de melhorar equipamentos fazendo quests, e aí você era obrigado a melhorar esses acessórios que ganhavam atributos conforme progredia no conteúdo da expansão do Legion. Foi uma patch meio errada que custou o bem-estar de toda uma comunidade. E por sorte ele pôde se dar o luxo de fazer isso, pois para alguns jogos é uma patch errada só e já era tudo que foi construído até ali. É muito difícil que os MMORPGs novos hoje em dia concorram com os antigos, sendo que até os antigos mantêm uma comunidade bem restrita de jogadores que gostam demais deles e que não enjoaram do jogo até então. Os conteúdos que saem dos MMORPGs normalmente são destinados na sua maioria a jogadores que estão no extremo late game do jogo. Mas é difícil pensar como poderia ser um conteúdo para jogadores novos, que ainda estão em níveis mais baixos.
Se sair uma nova dungeon para novatos, o que os caras que jogam há 3 anos vão fazer? Eles vão limpar essa dungeon em segundos, os itens dela vão ser todos fracos pro nível que eles estão e nem será tão divertido provavelmente para eles fazer esse conteúdo repetidas vezes. Agora, se a tal dungeon sair pro atual nível mais alto do jogo, os novatos demorarão muito tempo para acompanhar, sequer se algum deles vai jogar por tempo suficiente para ver essa dungeon de perto. E essa é uma armadilha comum que os MMORPGs podem cair. É difícil encontrar equilíbrio nesse gênero de jogo. Às vezes até colocam DLCs com o sistema de comprar um personagem nível máximo, igual o WoW oferece. Mas no geral, muitos dizem que o jogo começa mesmo em tal nível. E aí nada do que você faz nos níveis iniciais importa de verdade, pois é meio que perda de tempo ir atrás dos melhores equipamentos do nível 30, já que é relativamente rápido você ir pro 40, que aí é rápido ir pro 50, 60, até que no 70 aí sim o jogo começa. E aí sim é bom ir atrás dos equipamentos e que de 3 dungeons disponíveis nos níveis passados, agora existem 18, pois elas foram saindo pro late game do jogo e se acumularam, onde você deve fazê-las diariamente se quiser acompanhar os outros. Esse é um formato de design que as pessoas já enjoaram, então jogos assim tendem a morrer mais cedo se não tiverem uma qualidade muito alta. E com isso, jogos mais recentes, mesmo que tenham uma proposta inovadora ou algum diferencial natural dele, podem acabar sendo afogados pela concorrência, que já está muito bem estabelecida no mercado. E caso consigam finalmente se estabelecerem de alguma forma, a economia dentro de um jogo desses é tão delicada que um único bug, por exemplo, pode quebrar ele de vez e tornar a experiência injogável. Jogos MMO continuam saindo, o problema é a parte RPG. Sea of Thieves conseguiu fugir desse design torto, sendo um MMO, mas não sendo um RPG. Ele inova tendo servidores com poucas pessoas por vez, e com isso inúmeros servidores funcionando. Então, mesmo que ele seja um MMO, você só verá uns 6 barcos de tamanhos variados por servidor por vez. E graças a isso, todo o conteúdo novo que sai pode ser aproveitado por todos os jogadores, independente se eles têm 3.000 horas ou se compraram um jogo hoje mesmo. E isso mesmo que ele seja um jogo focado nas modalidades de jogador contra jogador, ainda tendo a possibilidade de optar por um servidor completamente deserto e com um pouco menos de conteúdo talvez. Sendo assim, daria para dizer que, dado a era atual e a situação do público desse tipo de jogo, existiu de fato uma era de ouro para os MMORPGs no Brasil. Mas atualmente talvez eles realmente tenham morrido. Eles têm uma competição consigo mesmos, e os jogos de hoje em dia continuam saindo cada vez mais aprimorados e representam uma ameaça para essa competição. Ragnarok saiu colado com o lançamento de Elden Ring Night Rain, por exemplo, que já era outro jogo muito aguardado por todas as pessoas do mundo. Mas vários jogos MMORPG ainda se sustentam, e alguns desses jogos ainda crescem, mesmo que não pareça ou que não haja mais tantas notícias sobre MMORPG quanto uma época atrás aí. Lembro quando houve um boom desses jogos. Tinha de vários tipos, estilos, categorias e tudo quanto é coisa. Hoje em dia a gente consegue mencionar uns 4 ou 5, mas as pessoas ainda continuam jogando eles. É capaz que eles não morram de vez por um bom tempo, mas de longe já não são mais tão relevantes quanto eram antigamente. O WoW ainda representa muita coisa, o Elder Scrolls Online, Final Fantasy XIV, mas o fechamento de outros jogos que foram imensos também, como Terra, são coisas que assombram todos eles. Vamos ver como as coisas vão seguir para os MMORPGs. Eu lembro quando eu joguei War Fantasia no servidor da Aérea, que era o oficial do Brasil, até ele fechar. Eu cheguei a ter uns 3 ou 4 personagens no nível máximo, que era o 100, se eu não me engano. Você tinha que ir pro 100 2 vezes, uma das vezes. O jogo era ok até, mas não por ele ser bem feito nem nada, mas mais pelas amizades que eu fiz lá. Eu era o líder de uma guilda relativamente grande, não muito. Tínhamos uma forma inusitada de nos divulgar. Eu e um outro maluco tirávamos nossas armaduras e ficávamos só de calça nos lugares mais lotados do servidor, e a gente ia X1, só no soco. Mas eu lembro claramente das regras que a gente criou, e eu não posso mais entrar em detalhes, pois a primeira regra era que nós não falávamos sobre a guilda. E ela cresceu imensamente por causa desse jeito tonto de como a galera era satisfeita com ela, visto que a gente nunca se divulgou, a gente cresceu tudo por meio de rumor. Essas amizades são coisas que eu vou levar pra sempre. Eu lembro de várias pessoas que eu conheci por lá e que acompanho até hoje. Já o jogo era meio zoado, muito pay to win. Embora desse pra se virar sem gastar dinheiro se você fosse extremamente determinado, o que a gente era. Só que naquela época eu tinha muito mais tempo pra jogar. Hoje talvez eu não conseguiria fazer o mesmo, nem se eu tentasse. Se acha que meu conteúdo foi relevante de alguma forma, deixa um like e considere se inscrever no canal. Eu agradeço os que até que ficaram e até uma próxima ocasião.